sem saber o que fazer e o que pensar. Quantas vezes você chora sem ter lágrimas para derramar? É difícil demais. Quantas vezes você vive sem viver? Quantas vezes você ri pra não chorar? Quantas vezes os teus pés estão prestes a cair? É difícil demais. Só Jesus resolve os problemas. Só Jesus derruba as barreiras. Só Jesus dá sentido à sua vida e faz dela colorida, e o sol passa a brilhar. No seu nome estarão seus problemas resolvidos. Pra sua vida ele dá sentido. Vida melhor e mais feliz. Vida, que vida. Jesus, seu nome é Jesus. Só Jesus resolve os problemas. Só Jesus derruba as barreiras. Só Jesus dá sentido à sua vida e faz dela colorida, e o sol passa a brilhar. No seu nome estarão seus problemas resolvidos. Pra sua vida ele dá sentido. Vida melhor e mais feliz. Vida, que vida. Jesus, seu nome é Jesus. Declare: Jesus, Jesus. É Ele quem resolve os problemas. Jesus, nele você pode confiar. Jesus, é Ele quem resolve os problemas. Jesus, nele você pode confiar. Boa noite a todos, irmãos, amigos, familiares, família Deus Reina. Quero cumprimentá-los com boa noite.
que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre as suas vidas nesta noite e possa, de uma maneira poderosa, nos enviar uma palavra de força, uma palavra de vigor, de ânimo, uma palavra de restauração, de edificação, uma palavra de esperança e, principalmente, uma palavra que nos dê certeza de que o Senhor está trabalhando por nós e em nossas causas, que certamente, se o Senhor está trabalhando em nossas causas, certamente o Senhor tem ouvido as nossas petições, algo diferente irá acontecer em nossas vidas. Certamente nós cantaremos o hino da vitória. Se você assim crê, abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 21. Gênesis, capítulo 21, verso 21. Enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, através de aplicativo ou no uso natural mesmo, a Bíblia comum, gostaria de fazer uma oração junto aos irmãos para que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, nos direcionar segundo a vontade dEle. Pai de poder e glória, eu te glorifico, eu te exalto nesta hora. Peço que o Senhor venha sobre as nossas vidas e nos liberte de tudo aquilo que muitas das vezes quer impedir o teu agir, o teu falar, quer impedir de nós entendermos a tua palavra, de nós conhecermos a tua palavra, porque quando nós conhecemos a tua palavra, que é a verdade, verdadeiramente nós somos libertos, nós somos livres de todo o mal, de toda a astúcia, de toda a armadilha, de todas as correntes que o inimigo, através do pecado, quer impor em nossas vidas. Quando nós conhecemos a tua palavra, verdadeiramente nós somos transformados e verdadeiramente nós podemos ser chamados filhos de Deus. Então que a tua palavra mais uma vez venha cumprir o propósito para o qual o Senhor enviou em meu coração. Senhor, não te detenhas, Espírito Santo de Deus, cumpra o teu querer nesta noite. Visita as famílias, visita os lares, visita as situações. Em nome do Senhor Jesus, vai transformando, vai movendo, vai agindo com poder e glória. Aonde esta palavra chegar, algo extraordinário passe a acontecer. Aonde esta palavra chegar, cadeias sejam quebradas, grilhões sejam destroçados e vidas passam a ser novas criaturas na tua presença. Que pessoas que muitas das vezes estavam vivas fisicamente, mas no seu interior estavam mortos, passam a ter verdadeiramente vida em abundância, porque é isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu te peço e te agradeço, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 21, verso 21, começa nos dizendo assim: habitou no deserto de Parã. Apenas a parte A do verso 21 do capítulo 21 de Gênesis. Mais uma vez,
habitou no deserto de Parã. Amém? No livro de Gênesis, no capítulo 21, do 1 ao 2, nós podemos ver a palavra do Senhor se cumprindo à risca, nos mínimos detalhes, na vida de Abraão e Sara. É maravilhoso ver a ação da palavra do Senhor, a ação do cumprimento da promessa. E toda promessa, e em um dado momento, parecia não ter nenhum fundamento essa promessa. Estava bem distante da realidade deles. Podemos dizer que era até fantasiosa, era loucura crer nesta promessa, crer nesta palavra. Ou mesmo impossível aos olhos daquele casal, como eles pensaram. Tanto Abraão quanto Sara, quando foram comunicados desta promessa, eles sorriram numa expressão de desacreditar. Ou até mesmo muitos de nós que ouvimos até os dias de hoje essa palavra, muitos custam acreditar. Talvez tenha acontecido com Abraão, com Sara, porque eles eram servos do Senhor, mas será que aconteceria na minha vida? Então, muitas das vezes até nós somos levados a não acreditar, tamanha a operação do poder e do milagre do Senhor na vida daquele casal, Abraão e Sara. Neste momento, a Bíblia nos relata, e eu quero enfatizar este momento porque é o momento mais incrível, né? A pura e feliz realidade da manifestação do poder e da fidelidade de um Deus poderoso e fiel na vida de seus servos. Este episódio é a mais pura, né, e incrível e feliz realidade que um servo do Senhor poderia receber em sua vida. A demonstração da fidelidade desse Deus que é fiel e é poderoso para fazer coisas a qual nós nem vimos ainda. Há muitas coisas que não nos foram reveladas. O poder de Deus é sem igual, é sem limites. E é isso que nós iremos ver nesta noite. Entenda comigo, estando Abraão com 100 anos e Sara, sua esposa, na idade de 90 anos, e era estéril, sendo impossível aos olhos humanos ela conceber um filho segundo as vias naturais. Só que algo maravilhoso acontece. Onde Deus está, onde a presença do Senhor Jesus está, aonde habita o Espírito Santo, a Trindade Santa, algo maravilhoso sempre acontece. Diante dessas expectativas de não esperança, de frustração, Abraão 100 anos, Sara 90 anos, e se não bastasse a idade onde a fertilidade já perdia o seu efeito, a ovulação já deixava de existir, ela ainda era estéril. A sua madre era cerrada, ela não podia conceber um filho. Só que então Deus entra em ação. Isso é maravilhoso. Então, para frustrar toda a lógica da medicina terrena, toda a incredulidade humana, Sara concebe seu filho, Isaque. Segundo o cumprimento da palavra e a promessa daquele que não dispensa nenhuma palavra vazia, mas todas servem para cumprimento do seu propósito. Guarde bem isso no seu coração. Para cumprimento da promessa, da palavra, daquele que não dispensa nenhuma palavra
vazia, mas todas as palavras que saem da boca do Senhor, todas as promessas cumprem o propósito para o qual Ele as enviou. Nós podemos ver isso em Isaías capítulo 55, no verso 10, 11. Nenhuma palavra que o Senhor direcionou para as nossas vidas é em vão. Nenhuma promessa do Senhor é em vão em nossas vidas. Ainda que pensamos ser, ainda que o tempo, um adversário cruel, queira nos fazer, nos esquecer e perder a esperança da promessa e do cumprimento da palavra do Senhor, a palavra do Senhor continua sendo fiel e verdadeira. Ela não cessará enquanto não cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Sendo assim, eu creio que da mesma forma que Sara e Abraão, você que me assiste também tenha muitas promessas da parte do Senhor. Tenha muitas palavras a qual o Senhor direcionou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Não sei em qual área a palavra do Senhor foi direcionada, mas por não ver a realização dessa palavra, e você passa a olhar para a situação a qual você está vivendo e você começa muitas das vezes a titubear, a querer duvidar se realmente essas palavras foram ditas pelo Senhor. Porque nós ouvimos que nenhuma palavra liberada da parte do Senhor volta vazia. E aí a parte carnal, a parte humana entra em ação. Será que realmente o pastor a qual liberou aquela palavra era da parte de Deus? Será que o irmão, será que a irmã? Será que isso, será que aquilo? Será que o fator X, o fator Y? E passa a pôr em xeque toda a promessa e a palavra do Senhor em nossas vidas. Só que eu quero que você redobre a tua atenção para a lente do seu celular, da sua televisão ou da onde você está neste momento, recebendo essa palavra da parte do Senhor, porque de mim não tenho nada, mas o Senhor assentou algo em meu coração. E se você atentar os seus ouvidos e abrir o teu coração, certamente você hoje, neste momento, não ficará da maneira que está. Ainda que você esteja feliz, você ficará mais feliz. E se você está triste, essa condição de tristeza irá deixá-lo hoje, neste momento. Atente bem para isso, abra o teu coração, esforça-te em ouvir a palavra do Senhor, esforça-te em manter a atenção para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Primeiro ponto de atenção a respeito desta palavra, grave bem isso no seu coração: contra todas as impossibilidades, contra toda a lógica humana, contra tudo isso que te contrapõe, que se coloca como barreira entre você e a promessa, entre você e a palavra, entre você e a vitória a qual o Senhor enviou para a tua vida. Mas talvez você não tenha tomado posse. Ela foi enviada, assim como a resposta para a oração de Daniel tinha sido enviada. A vitória a respeito daquela oração já estava a caminho, mas então o inimigo, o príncipe da Pérsia, se colocou. E muitas das vezes a dúvida se coloca como um inimigo, como um príncipe da Pérsia, como um demônio, e quer muitas das vezes nos tirar a certeza da vitória,
tirar a convicção que a palavra que o Senhor liberou, ela é fiel, ela é poderosa para cumprir muito mais daquilo que nós pensamos, ou daquilo que nós queremos, muito mais daquilo que nós almejamos da parte do Senhor. Muitas vezes nosso pensamento, o nosso plano, que para nós é tão grande, perante Deus ele é tão pequeno, porque Deus quer fazer muito mais, infinitamente mais, ao nosso favor, e nós queremos tão pouco, e nós não entendemos porque as situações tomaram caminhos diferentes daquelas que nós esperávamos. Então guarde bem isso, contra toda impossibilidade, contra toda lógica humana, está o braço do Senhor estendido para nos conceder a vitória, aonde parecer não haver esperança alguma. Contra todos os nãos, contra todos os levantes, contra todos os empecilhos, maior é o braço do Senhor estendido ao nosso favor, do que todos os nãos, do que todos os adversários, do que todos os inimigos que se levantam contra nós. Maior é o braço do Senhor estendido ao nosso favor para nos garantir a vitória. Aleluias. Xarabacobiandebe assai, deremanto biandache decai. Maior é o braço do Senhor em teu favor, meu irmão, minha irmã. Não te atemorize, não te preocupes, não fique com medo. Pastor, está muito difícil. Tenta, eu sei que é difícil, mas tenta com todas as forças. Confia no braço, na mão forte do Senhor, porque Ele tem pelejado por ti. Ei, você não está sozinho nessa luta, não. Você não está sozinho nessa dificuldade, não. O Senhor é contigo. Ramanto ide carabanto ide casse de bas. Romante cai deremento shedecai. O Senhor é contigo, mulher. O Senhor é contigo, homem. O Senhor é contigo, jovem. O Senhor é contigo, criança. Tem ouvido as orações, tem coletado as lágrimas, e todas formam frases que só o Senhor sabe decifrar. O Senhor está te vendo aí na tua casa, aonde você está, no teu quarto, na tua sala. O Senhor está te vendo quando você está no banheiro, muitas das vezes chorou, quando você está no teu quarto chorando, quando você está na cozinha, muitas das vezes entoando louvores, mas muitas das vezes para suprir, para tentar amenizar a dor, você entoa louvores, você cita o nome do Senhor, mas só Ele sabe como está a tua alma, como está o teu coração, e você canta alto, e você vai alterando a voz, e você vai glorificando o nome do Senhor, mas a dor, o desespero, da dificuldade, da situação que tem se levantado contra a tua vida, quer calar a tua voz, quer calar a tua adoração, quer calar a tua oração, mas ei, não temas, o braço do Senhor está estendido. Aramaço decai, por acaso o braço do Senhor está encolhido para que não possa agir, para que não possa salvar, para que não possa abençoar? Xeremanaço decai. Aleluias. Confia, seja forte. A luta não acabou, não. Está pensando que perdeu a luta? Não, não acabou, não. Ah, dessa vez eu fui derrotado, não há como voltar mais atrás, já aconteceu. Ah, não tem mais jeito. Ei, essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Aleluia. Se você tem colocado a sua vida verdadeiramente no altar do Senhor, essa peleja não é sua, é do Senhor.
Porque ai daqueles que se levantam contra os ungidos de Deus, contra os escolhidos, contra os pequeninos do Senhor, contra o bichinho de Jacó. Ai daquele que se levanta contra meninas dos olhos do Senhor. Ah, povo de Deus, nós muitas das vezes não sabemos o valor que nós temos e que a autoridade foi derramada sobre as nossas vidas. Por isso ficamos chorosos, por isso ficamos melindrosos, por isso ficamos muitas das vezes abatidos. Se você soubesse verdadeiramente que aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo, você estaria saltando agora. Aí aonde você está, você estaria saltando, glorificando, falando em línguas, se você recebeu essa dádiva do Senhor. Você estaria salmodiando, cantando louvores, assim como Davi quando recebe a presença do Senhor na forma da arca. Pastor, mas eu ainda não consigo ver. Então atente para isso que o Senhor vai lhe mostrar nesta noite. Sendo Isaque já crescido, ele foi desmamado, e Abraão deu uma grande festa em homenagem a Isaque. Abraão fez um grande banquete para comemorar a vida e crescimento sadio do seu filho. E aqui é algo tremendo, porque aqui requer mais atenção ainda de nós, porque aqui começa um ponto crucial da mensagem. No verso 9 do capítulo de Gênesis, no capítulo 21, verso 9, Sara nota que Ismael, filho da serva, ao qual ela mesma havia dado ao seu esposo Abraão, por não acreditar mais que poderia ter um filho, então naquela época, e segundo os costumes dos judeus israelitas, era permitido o homem casar-se com mais de uma mulher. Então Sara pega a sua própria serva, a sua criada, e dá como esposa ao seu marido, para que quando ele tivesse relação com ela, concebesse um filho, parecesse-lhe que aquele filho fosse dela, afinal ela era sua serva, sua escrava. Ela tenta dar uma ajudinha, tenta dar uma força para Deus. E quantas das vezes nós queremos fazer desta maneira, dar uma ajudinha, dar uma força para Deus. Não, eu vou fazer dessa maneira aqui porque eu creio que vai ficar mais fácil. Eu vou fazer assim porque assim eu vou estar ajudando. Quem somos nós para ajudar a Deus ou entender a mente de Deus? Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Os seus planos não são os nossos planos. Deus é muito mais elevado. Por isso Ele é Deus e nós somos criação dEle. Mas Deus, sendo tão grandioso, tão maravilhoso, nos escolheu não apenas para ser criação, mas para sermos amigos, mas para sermos filhos, mas para termos uma comunhão maior com Ele. Ele quer proximidade, Ele quer nos revelar coisas ocultas, que se revela para aquele de quem você é muito íntimo, para aquele que você ama muito. É assim que Deus nos quer, é assim que Deus nos vê.
amados de Deus. Mas Sara viu que o seu plano não estava dando muito certo, ou não estava se saindo como ela queria que saísse. Tanto é que ela nota agora e vê o filho da serva, Agar, Ismael, zombando, tirando sarro do seu filho Isaque, que havia nascido. E aquilo irrita Sara, aquilo traz a ela a ira, e ela vai até Abraão e pede que Abraão expulse Agar e o menino Ismael do lar, da casa. Da tenda onde eles habitavam. Ela não quer mais Agar. Um dado momento ela queria a presença de Agar quando lhe convinha, quando ela podia usá-la de alguma maneira. Mas agora ela já tinha um filho, Agar já não era mais útil, já não correspondia mais aos planos, aos sonhos de Sara. E muitas pessoas agem desta maneira com o Senhor. Clamam a Deus, vêm até a presença do Senhor, fazem votos e mais votos. De um dado momento, estão na igreja todos os cultos, participam de todas as reuniões de oração, de consagração, de jejum, fazem a leitura da palavra devocionalmente, mas quando recebem aquilo a qual estavam necessitando, precisando, Deus já não serve mais, a igreja já não serve mais, o pastor já não serve mais, o irmão já não serve mais, começa a ver defeito nas coisas, assim como Sara estava vendo defeito em Agar e seu filho. É algo que nós temos que nos policiar, é algo que nós temos principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, quando em nome de Jesus toda essa situação passar. Nós temos que voltar com mais fervor ainda para adorar o Senhor. Não podemos pensar que a igreja já não faz mais falta, melhor dizendo, que o templo já não faz mais falta, porque a igreja somos nós. Nós passamos por este momento. Não podemos nos contentar somente com cultos online, somente lives. Nós temos que voltar com mais desejo. Se nós perdíamos algum culto, nós não devemos perder mais, só se for algo muito sério, algo de suma importância. Mas do contrário, não perca um minuto sequer, que você tenha a oportunidade de estar na presença do Senhor, não na presença do pastor, não na presença dos irmãos da igreja, não para rever os seus amigos, mas para você chegar na presença do Senhor, dobrar os seus joelhos e derramar o seu coração e falar: Senhor, eu te amo, Senhor, eu preciso de ti, tu és tudo para mim, sem ti eu não posso viver. É momento de reflexão, é momento da igreja crescer. Oh, aleluia. É momento de nós fazermos um exame e rever os nossos caminhos, nossos conceitos, como nós temos
dedicado o nosso tempo na presença do Senhor? Qual é a qualidade do nosso culto ao Senhor? E veja bem que culto não é só este momento a qual você está diante de uma câmera de celular ou de uma tela de televisão, não sei o meio qual você está usando, mas o culto ao Senhor é toda hora, todo momento, todos os dias. Você não pode esquecer de buscar a face do Senhor em oração, de meditar na palavra do Senhor, de convidar a sua família para orar ao Senhor, para agradecer junto à mesa o alimento, a provisão, para agradecer os livramentos, porque muitos têm sido acometidos, mas você e sua família não foram, outros porque até foram acometidos, mas o Senhor não permitiu algo mais grave acontecer, e sanou todo o mal. Então não podemos agir igual Agar. Agora eu não preciso mais, eu dispenso. E algo difícil de se fazer, quando nós nos colocamos no lugar de Abraão, ao ouvir aquelas palavras da sua esposa, a mãe do filho da promessa, a qual Deus havia feito a ele. Era difícil contrariá-la diante de tudo que eles haviam passado junto, diante dos choros, diante das noites sem dormir, diante das angústias e das aflições. Mas aquelas palavras de Sara não soaram bem aos ouvidos de Abraão, até porque, dada a circunstância, querendo ou não, Agar era sua esposa, Ismael era o seu filho, também assim como Isaac. Então ele fica meio pensativo, chateado, mas então Deus fala com Abraão. É tão bom quando Deus fala conosco nos momentos de decisões importantes em nossa vida. Você tem ouvido a voz do Senhor nos momentos cruciais, de suma importância na sua vida? Você tem escutado a voz do Senhor falar aos seus ouvidos, falar ao teu coração? Ou será que o Senhor tem falado e você não tem ouvido? Mas Abraão ouve a voz do Senhor e o Senhor fala com ele. Deus fala com ele: faça segundo as palavras da tua esposa Sara. Então Abraão, cumprindo a vontade da sua esposa e primeiramente de Deus, que falara com ele, aquele momento difícil, lhe dando um caminho, que aos olhos dele, e o sentimento que estava no seu coração não era a coisa certa a fazer, mas Deus estava falando com ele: faça o que a tua esposa mandou você fazer. Despeça Agar e Ismael. E Abraão, mesmo com o coração partido, mesmo com aquela palavra difícil de se entender, Abraão age como Deus havia falado e despede Agar e seu filho. Primeiramente lhe dá um odre, que era uma espécie de saco feito de couro de cabra. Poderia ser feito de outras peles de animais, mas a preferência era de couro de cabra, cheio d'água. Entrega Agar, lhe dá pão, pega o menino Ismael, põe em seus braços e o despede pelo deserto de Berseba.
Não era fácil. Abraão despedir a sua esposa também e o seu filho Ismael. Mas atente que o Senhor falara com ele. Não se preocupe, porque eu tenho um plano na vida de Ismael também. Muitas das vezes nós não estamos entendendo nada, mas o Senhor mandou fazer isso, mas isso é irracional, isso é ilógico, isso não parece ser a melhor coisa a fazer. Talvez nem de longe isso chegue a ser uma pior coisa, isso é horrível. Mas o Senhor verdadeiramente te mandou fazer? Se o Senhor mandar, faça. Segundo ponto importante. Nós servimos a Deus, assim como Abraão e Sara, nós procuramos fazer sua vontade, andar em obediência à sua palavra. Agar também conhecia Deus, Ismael também, pois conviviam com Abraão. Eles tinham ensinado a palavra, eles eram conhecedores. Mais ainda a mãe Agar, porque Ismael era um menino. Nós servimos a Deus, procuramos fazer a vontade de Deus. Somos obedientes à palavra de Deus. Procuramos ser fiéis em tudo. Nos afastar de qualquer forma do pecado, para alegrar o coração de Deus. Mas mesmo com essas atitudes a qual nós tomamos e nos policiamos todos os dias, todos os segundos, todas as horas, para cumprir a vontade do Senhor, mesmo com essas atitudes, não estamos isentos de passar por momentos difíceis, onde nossas escolhas não parecem ser as mais certas. Mesmo obedecendo à voz de Deus, muitas das vezes as nossas escolhas, assim como estava vivendo Abraão neste momento, não parecia ser a mais certa. Ei, mas fique tranquilo. É natural se sentir assim. Não se preocupe, porque você não é o único. Não fique angustiado, não fique temeroso. Deus, em sua infinita sabedoria, sempre sabe como agir em situações de extrema dificuldade. Fique o mais tranquilo possível. Não vai ser fácil, mas tente ficar o mais tranquilo possível em situações extremas. Segura bem firme na mão de Deus. Fala: Deus, me ajuda. Não é fácil, mas me ajuda. Obedeça a Deus em tudo e confie nele acima de tudo. Acima do caos, acima da desesperança, acima da tormenta, acima do mar bravio, acima do gigante, independente da situação que se levantar, confie em Deus. Porque se Deus diz ter um plano, uma estratégia, nós devemos somente crer, aguardar o melhor de Deus acontecer em nossas vidas. Porque se Deus diz ter um plano, ter uma estratégia de sucesso para as nossas vidas, irá acontecer. Abraão levanta bem cedo, de madrugada, e faz tudo conforme a palavra do Senhor, com o coração sangrando por ter feito aquilo,
Não foi fácil. E agora, Agar e o menino Ismael estão no deserto de Berseba. É algo maravilhoso, porque olha como Deus age. Quando parece que as coisas não podem piorar, ficar mais difíceis, é que parece que Deus permite a situação apertar um pouco mais. Lendo a palavra do Senhor é algo difícil, né? E ao mesmo tempo maravilhoso, porque Agar foi despedida juntamente com o seu filho, de uma maneira abrupta, passa por uma grande humilhação, e agora está no deserto de Berseba, com um odre de água, pão, sem rumo, se sentindo humilhada e muito angustiada, eu creio, pois não tinha para onde ir, não tinha direção, foi expulsa. E para onde ela iria agora? Terceiro ponto de atenção nesta noite. Sendo servos do Senhor, sendo cristãos fiéis, porque muitas das vezes a pessoa é infiel com Deus e não quer passar pela dificuldade, não quer passar pela prova, aí fica difícil. Faz tudo errado, tudo contrário à vontade de Deus, e depois quer clamar a Deus e ser ouvido, ser atendido, ter o seu jugo aliviado, mas cometeu vários erros, procedeu da maneira que bem entendeu, fez tudo do seu jeito, e não quer passar dificuldade. Veja bem, nós sendo servos do Senhor, sendo cristãos fiéis a Deus, andando segundo a palavra, procurando, ainda que difícil, viver a vontade do Senhor. Quantas vezes você vê um cristão fiel se sentindo empurrado, assim como Agar estava sendo empurrada, foi impelida, empurrada para o deserto. Agar foi empurrada para um deserto. Tamanha a dificuldade que se levantou contra ela, e tamanha a dificuldade se levanta contra nós, que muitas das vezes procuramos fazer a vontade do Senhor. Os cristãos fiéis passam por apuros, passam por dificuldades, são empurrados para o deserto, e nos sentimos solitários muitas das vezes, desorientados, assim como Agar, abandonados, humilhados, sem direção. Da mesma maneira que Agar estava se sentindo nesse momento, muitos estão se sentindo do outro lado da tela. Muitos que irão ouvir essa mensagem irão se enxergar nessa situação. E quando parece que a situação não pode piorar, quando Agar olhou e falou assim: nossa, não, essa situação não tem como piorar, eu estou passando o pior momento da minha vida. Por quê? A situação acaba piorando mais ainda. Quando você achou que a sua situação, a sua dificuldade a qual você está passando, a qual, devido a
dado momento nós estávamos passando nossas dificuldades pessoais, nossos vales, nossos desertos, e de repente vem mais essa situação desse vírus, quando parece que não vai piorar, quando o país já estava com dificuldade devido à administração, devido à corrupção e tantas outras coisas que têm acontecido no nosso país, quando parece que o país vai deslanchar, começa a tomar um rumo, começa a tomar um norte, aí vem mais uma situação, e joga lá embaixo e põe na estaca zero novamente, ou se podemos dizer assim, até abaixo de zero. Se nós olharmos a situação, a extrema dificuldade que nós estamos passando agora, não bastasse já mais os problemas a qual nós enfrentamos, vem mais uma situação. Quando a situação parece que não pode piorar, ela piora mais ainda. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque não bastava a situação que Agar e seu filho estavam passando. No capítulo 21, verso 15, a palavra diz que a água do odre se acabou. A água se acaba no deserto. E quando a água se acaba, ela se desespera. Ela lança o menino debaixo de uma das árvores, e sem esperança, ela se afasta do menino, fica à distância de um tiro de flecha. Se nós convertermos essa distância, dá mais ou menos em torno de 100 metros a 150 metros de distância. Por que ela toma essa decisão? Porque ela olhava para o menino, ela olhava para a situação a qual ela estava vivendo, e dizia assim: porque eu não quero ver o menino morrer. Então ela se sentou, levantou a sua voz o mais alto que ela pôde e começou a chorar. Na mente dela era o que restava fazer, chorar. Era o que dava para fazer. E muitas das vezes nós somos condicionados, nós somos levados ao deserto e nós achamos que é o fim, que nada mais tem solução. E aí no deserto as coisas pioram mais ainda, na nossa dificuldade as coisas ficam mais difíceis ainda. E talvez você esteja passando isso, uma situação familiar, uma situação financeira, uma situação de enfermidade, uma situação de desemprego e várias situações que estão acontecendo do outro lado dessa tela, com vidas que me ouvem neste momento, que só a mão de Deus, para te dar refrigério, para te animar, para te levantar, para te encorajar. É isso que Deus tem para você. Mostrar que, ainda que pareça ser muito difícil, ainda que pareça não ter mais solução, Deus tem sempre uma solução. Ainda que para você os recursos se acabaram, ainda que para você não há esperança, para Deus sempre há esperança. Ele é a própria esperança. Agar está chorando, desesperada, pensando que o menino vai morrer, porque acabou a água do odre. Quarto ponto de atenção, preste bastante atenção. Quantas das vezes nós tentamos de tudo, mas os recursos humanos não atendem às nossas necessidades e chegam ao fim, e só nos resta chorar. E parece que ninguém pode nos ouvir ou fazer algo para nos ajudar. Mas Deus ouviu a voz do menino. Parece que ninguém pode nos ajudar ou nos ouvir, mas Deus sempre nos ouve. Aonde quer que estejamos, não importa a situação, não importa o problema, não importa a dificuldade ou quão fundo nós desçamos, se nós gritarmos por socorro
e pedimos o auxílio de Deus com todo o nosso coração, Deus sempre nos ouve. Mas Deus ouviu a voz do menino e bradou, ou seja, gritou. O anjo de Deus, o Senhor do céu, disse: o que há contigo, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, deste lugar onde está. Desde o lugar onde está, Deus ouviu a voz do menino. Não importa o quão distante nós parecemos estar de Deus, Deus sempre ouvirá a voz daquele que clamar, pedindo ajuda, pedindo socorro. E diz a ela: ergue-te, levanta o moço, ou o menino, em algumas traduções, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Entenda bem, o anjo do Senhor diz: ergue-te. Quinto ponto de atenção: Agar estava entregando os pontos, estava desistindo, esquecendo-se que Deus estava no controle. Quando nós pensamos em entregar os pontos, é porque nós achamos que não há mais solução. Mas se nós confiamos em Deus, se nós servimos a Deus, como é que nós podemos pensar em desistir ou entregar os pontos? Se Deus está conosco. E ouça bem isso: todos os recursos podem vir a faltar, mas jamais devemos nos esquecer que existe um Senhor, o Senhor dos senhores, assentado no trono, zelando por nós. Por isso o anjo do Senhor, quando diz anjo do Senhor, refere-se ao próprio Jesus, o Filho de Deus. O anjo do Senhor, o anjo de Deus, refere-se ao próprio Jesus. Gritou: que tens, Agar? Como se ele dissesse: o que está acontecendo contigo, mulher? O que está acontecendo contigo, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Como se ele dissesse a ela: ei, esqueceu-se que Ismael tem uma promessa da parte do Senhor? Sabe o que o Senhor está falando para a tua vida, para a minha vida? Ei, o meu e o teu Ismael tem promessa da parte do Senhor. E nós estamos nos entregando por quê? Se Deus tem promessa, por que nós estamos pensando em esmorecer e desistir? Se Ismael tem promessa, como poderia ele morrer no deserto? Se a palavra do Senhor liberada a respeito dele ainda não se cumpriu, não havia se cumprido a promessa que o Senhor havia falado para Abraão quando ele estava despedindo, dizendo: faz desta maneira, como Sara te disse, porque eu tenho promessas, porque eu tenho uma palavra para a vida de Ismael, eu tenho planos, eu tenho estratégias para a vida de Ismael. Faz, porque eu vou guiá-los, porque eu serei com eles. Você, Abraão, está triste porque você não pode ir, mas eu, o Senhor, estarei com eles. Ei, o Senhor está contigo. O teu Ismael tem promessas.
ainda não acabou, ainda não é o fim, o deserto não vai encerrá-lo, o deserto não vai parar. O plano, o sonho que Deus projetou para a minha vida e para a tua vida, ei, Ismael, ainda não acabou. Aleluia, Xaramanto e decai, xerebacás. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Disse mais: ergue-te e levanta o menino. Olha que palavra maravilhosa do Senhor. Se nós não atentarmos para a palavra do Senhor, nós deixamos passar essa revelação despercebida. Para Agar, o anjo do Senhor fala: ergue-te e levanta o menino. Se nós olharmos, parece a mesma palavra, a mesma ação: ergue-te e levanta o menino, ou seja, se põe de pé, ergue. Mas olha que coisa maravilhosa que o Senhor nos revela nesta palavra. Mas erguer-se e levantar é a mesma coisa, pastor? Não, não é. Em se tratando da palavra do Senhor, não é. Disse primeiro a Agar: ergue-te. Sabe o que o anjo estava falando para ela? O próprio Jesus estava falando para ela: ergue-te. Tem um significado para que ela se colocasse de pé. Coloque-se de pé, ou seja, erga-te, ou seja, com as suas próprias forças. Eu não vou te ajudar nessa situação. Eu estou aqui na tua frente, mas eu quero que você erga, que você se levante, que você se erga por si mesma. Porque você está nessa situação, fazendo parecer, ou passando a imagem que não há mais solução, mas somente a água do odre acabou. Mas será que só essa provisão que Deus tinha para a vida dela e do menino? Será que somente a provisão do odre é que Deus tem para as nossas vidas? Às vezes nós pegamos uma situação que não é tão devastadora assim, mas nós fazemos um cavalo de batalha, nós fazemos uma tempestade no copo d'água, nós começamos a alimentar aquela situação como se aquela situação fosse o fim de tudo. Nós passamos a alimentar este mal, é isso que o inimigo quer fazer em nossas vidas, que nós ficamos caídos, que nós ficamos prostrados, porque a água do odre acabou. Mas ei, Deus é contigo, a água do odre acabou, mas Deus tem mais provisão para a minha vida e para a tua vida. Aonde nós não estamos vendo solução, Deus tem solução. A água do odre acabou, e para Agar tudo estava acabado, tudo tinha terminado. Mas na verdade, não era por a água do odre acabar que ela estava daquela forma. Ela ainda estava pensando no momento que ela tinha sido expulsa, na humilhação, onde o seu marido expulsa ela e o filho. Então ela foi alimentando aquele sentimento de humilhação, de invalidez, de desprezada, de não servir para nada. E ela pega, lança o menino, assim quando a água do odre acaba, e ela também se lança debaixo de uma árvore e fica distante do menino. Mas Deus não havia falado para ela que a situação havia acabado ainda. E talvez você tenha se dado por vencido, e talvez você tenha se colocado numa situação se vitimizando, de coitado. Mas Deus te chamou, Deus te escolheu. Deus não escolheu os covardes, Deus não chamou fracos, Deus não chamou os prostrados. Você se encontrava prostrado, mas Deus te levantou, e hoje você é um instrumento, você é uma ferramenta nas mãos do Senhor.
Você é escolhido de Deus, e você vai voltar para a posição de prostrado, de caído, esperando que Deus te levante, mas Deus está falando: essa situação, essa luta não vai te matar, porque você está se colocando na posição de morto, sendo que essa situação não é para a morte. Oramanto e decai, xerebarras, noviandebe a xedecai. Ergue-te, Agar. Ergue-te. O anjo me ajuda a me levantar. Não, você tem força. Você está se entregando, mas em você tem força para se levantar sozinha. Ergue-te. Algo não deu certo. Se aquilo que planejamos falhou, se aquilo que nós pensávamos que ia ser desse jeito não foi, nos prostramos. Parece que não há mais nenhum recurso. Será que não há nenhuma maneira para conseguir a vitória, para que Deus nos dê vitória? Será que nós estamos limitando Deus, se é que nós cremos realmente em Deus, como nós falamos crer? Agora é o momento de Deus agir. Se para você não dá mais, se você não tem força em você, se você acha que foi difícil, até aqui eu fui, eu só aguento até aqui, agora olha, mas ergue-te para ver a ação de Deus. Se põe de pé para ver Deus agir. Não fica prostrado não. Ele quer que você se erga para Ele mostrar para você o poder dEle. Ergue-te. Desistindo porque a água do odre acabou. Ela estava se lamentando, se entregando. Mas ela estava pensando só nela, curtindo a dor dela, o desprezo dela. Como pastor, é verdade, se você atentar para a palavra, ela deixa o menino, ela larga o menino debaixo da árvore. Ela tem a ação de largar o menino, de largar a bênção. Vai entendendo? Ela tem a ação de largar o menino debaixo da árvore, e ela se lança como se não tivesse mais solução alguma. Meu orgulho foi ferido, foi desprezado. E ela se esqueceu do menino, que o menino precisava dela, que agora não era momento dela curtir a dor dela, que não era momento dela se vitimizar, dela se fazer de coitada, dela desistir, porque alguém ainda precisava dela. Agar não era menina, mas com ela havia um menino. Mas Agar estava agindo como menina. Tanto homens como mulheres, muitas das vezes, se nós não nos cuidarmos, se nós tosquenejarmos, é possível, pastor? É possível. Um vacilo nosso, nós soltamos um pouquinho da mão do Senhor e nos apegamos a sentimentos, a situações de aparente derrota. É só aparência, você não foi derrotado ainda. Ergue a cabeça, ergue-te. De aparente dificuldade, já está estendido, já está jogado. Não aguento mais, agora não tem mais jeito. Aparente derrota. Deus decretou a sua derrota? Quem está decretando a sua derrota? Deus falou para você que não tem mais jeito? Deus falou com você e disse: pode chorar, pode se entregar, porque agora não tem mais jeito. Você ouviu isso da parte do Senhor? Ouviu? Se você não ouviu, ergue-te.
Agar estava agindo como uma menina. E nós agimos assim como ela muitas das vezes. Ah, o pastor não me visitou. Não vou mais na igreja. Por que você não tem coragem? Pede uma visita para o pastor. Abra a boca, vá até o pastor, peça uma visita. Creio que ele não vai recusar. Às vezes ele está esperando você convidá-lo, porque ninguém vai de intrometido na casa do outro. Você convidar, certamente ele irá, ele visitará, vai ler uma palavra, vai fazer uma oração, vai abençoar a tua casa. Mas se ficar naquele orgulho que as pessoas têm que ir até você, e você não pode dar o primeiro passo, dar a primeira palavra, não, porque eu sou assim, só se a coisa funcionar do meu jeito. Engana-se, cuidado com essa sua atitude, que tem que ser tudo do seu jeito, sempre da sua maneira. Pessoas assim têm muitas dificuldades, que não dão um braço a torcer. Está querendo visita, está querendo ajuda, fala. Mas não fica falando ao léu, não fica reclamando, falando para outras pessoas que nada podem fazer. Clame a Deus. Tem telefone, liga, fala, manda mensagem. Ah, eu dei algumas ideias no meu trabalho, na igreja, mas ninguém me ouviu, viraram as costas para mim. Ah, não falo mais nada também, vou me calar, vou cruzar os braços, não vou fazer mais nada na minha vida. Esse vai ser minha posição agora. Aí eu quero ver se as coisas vão dar certo. Meu querido, minha querida, vai se calar porque Deus te deu boca, é para falar. Se você não tem nenhuma deficiência, fala. Eu acho que você não leu a Bíblia. Se você tem essa atitude, você ainda não leu a Bíblia. Como, pastor? Eu acho que não. Ou se leu, se esqueceu. Haja como o filho de Timeu, o cego de Jericó. Qual a atitude dele? Queriam calar ele, mas ele falava, gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Queriam calá-lo. E se ele se calasse a pedido dos outros? Ah, eu não falo mais nada. Mandaram eu ficar quieto, mandaram eu me calar. E é isso que eu vou fazer agora. Não me peça mais nada também. Para com isso. Isso é coisa de menino, de menina. Aquele que é pequeno na fé, aquele que não é maduro ainda. Quanto tempo você tem de crente? Quanto tempo você está na igreja? Deixe de ser menino, deixe de ser menina. Ergue-te. Se ele ficasse calado, o único prejudicado seria ele mesmo, continuaria cego. Mas mandavam ele se calar, e ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? Quando ele abriu a boquinha dele, Jesus ouviu. E a cegueira dele foi curada. Ele recebeu a vitória. E depois todos vêm para abraçar, para falar: oh, tá vendo? Falei para você. Os que queriam calar ele. Depois vem: não, sabe que eu estava torcendo por você. Sabe que eu queria te ajudar. Ah, Deus sabe. Deus viu tudo. Não esquenta não. Ah, eu te amo, eu gosto de você. Deus sabe. Deus sabe. Se é verdadeiro ou não. Ah, estou desempregado, estou enfermo, estou endividado. Ah, minha esposa não gosta mais de mim, meu marido não gosta mais de mim, não me dão atenção. E tantas outras coisas, etc, etc, etc. Tantas coisas. Vai colocando aquele fardo pesado, aquela, para se manter prostrado. Agora eu vou me lançar aqui e vou esperar a morte.
Não tem mais jeito para mim mesmo. É o que Deus tem para mim nessa vida. Talvez na outra as coisas melhorem. Não é o que Deus tem para você. Deus não te quer prostrado. Não seja menino, não seja menina. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, o apóstolo Paulo falava como menino, sentia como menino, discorria. O que é discorrer? É agir como menino. Mas logo que cheguei, ou logo que me tornei um homem, ou cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E as coisas de menino ou de menina sempre irão querer permanecer em nossas vidas. É mais fácil. Ser menino, menina, ser criancinha para sempre é fácil. Tem sempre alguém cuidando, com atenção total, tudo de mão dada, comidinha na boca, troca roupinha, penteia o cabelo, tudo mãozinha beijada, vem tudo facinho. Mas nós não somos mais meninos na fé. Nós somos adultos na fé. Nós levaremos pedradas. Muitas situações não vão sair como a gente espera. Mas nem por isso nós vamos nos prostrar, nos entregar igual meninos. Ergue-te. 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 Agar não era mais menina na fé. O posicionamento dela, a postura dela estava errado. Mas ela estava agindo como uma até aquele momento. Por isso que o anjo fala para ela: ergue-te. Que tens? Que está fazendo aí, Agar? Esse não é o teu lugar. Olha o teu filho. Deus ouviu o clamor, o choro dele, porque ela tinha que dar força para o filho. Ela tinha que fortalecer o filho. Mesmo que as coisas estivessem ruins, dificultosas demais, ela era a força, ela era o amparo, ela era o porto seguro, o lugar seguro do filho, porque o filho sim era menino, não entendia. E tem muitos meninos na fé que estão olhando para nós, se espelhando em nós, esperando um porto seguro, esperando uma palavra de Deus, uma palavra de transformação, algo que vai mudar a vida deles. Mas nós estamos agindo também como meninos. Como é que um menino vai ajudar outro menino? Ergue-te. Ergue-te. Você não é mais menino. Você já está num patamar, você já subiu degraus, você já passou por altos e baixos, situações dificílimas na presença do Senhor, mas você passou. O mar quis te submergir, os gigantes se levantaram contra a tua vida, os inimigos se levantaram contra ti, veio enfermidade, veio tantas situações, acidentes, tantas coisas, mortes, familiares, tantas situações, mas você passou. Porque está querendo se entregar agora? Ergue-te. Há males que nos sobrevêm. Há um ditado popular: há males que vêm para bem. E a palavra testifica isso. Há males que aos nossos olhos são males, são ruins mesmo. O nome já diz males, que vêm contra nós, que para nós é mal. Mas Deus transforma em bem. Deus transforma em bênção. Situações que parecem ser ruins, Deus transforma em bênção. Vamos hoje acabar com as coisas de menino, com as coisas de menina. Vamos verdadeiramente viver a palavra de Deus. Vamos verdadeiramente acreditar naquilo que nós falamos, naquilo que nós oramos, naquilo que nós cantamos. Verdadeiramente não vamos ser mais meninos na fé.
Vamos parar de olhar para a Bíblia como um conto de fada, como uma ilustração. Isso tudo que aconteceu foi verdadeiro. Homens perderam a vida, homens perderam a cabeça, mulheres foram muitas das vezes espancadas. Tantas situações que aconteceram aqui, mas eles não apostataram da fé, mas eles não largaram a fé, eles creram no Deus vivo e todo-poderoso, o El Shaddai, o El Elyon, o Adonai, o El Rafá, o grande eu sou. Eles creram contra a própria esperança, aonde não se havia motivo para crer, eles creram. Tudo isso que está aqui na Bíblia é verdadeiro. Não podemos olhar para como nós olhamos para os quadrinhos, para revistas, para desenhos, para ilustrações. Tudo isso esses homens passaram. E por que é que nós também não vamos passar? E por que é que com nós não vai acontecer a mesma coisa? Conosco não vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ser isentos de todas as dificuldades, todas as aflições. Até o Filho de Deus passou por aflição. Mas nós não. Nós teremos que ter a vida, um caminho aberto até o céu. Só vitória, 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 benção, 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 até o céu. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, para herdar a vida eterna, nós somos inimigos do mundo. E o mundo e as coisas do mundo vão guerrear contra nós. Há demônios guerreando contra nós. Ah, pastor, então eu vou passar para o lado de lá, porque é o único jeito. Aí ninguém vai guerrear contra mim, aí eu vou viver uma vida boa. Vai. Só que essa vida tem limite. Um dia essa vida aqui acaba. E aí você não passa a ser mais inimigo do diabo, inimigo do mundo. Mas se você tomar essa escolha, essa atitude, você passa a ser inimigo de Deus. E aí é mais estreito. Ergue-te. Ergue-te para levantar os meninos. Sabe por que o anjo, sabe por que o Senhor está mandando você se erguer? Para você ajudar os meninos a se levantarem. Não comece a agir como um menino. Você é homem, você é mulher. Ergue os meninos na fé. Aqueles que estão confusos, que não sabem o que fazer ainda. Você já sabe. Você já teve experiência demais com Deus. Meninos e meninas na fé, esses sim precisam da nossa ajuda, da tua ajuda. Meninos de verdade, imaturos. Ah, uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Mas esse é para aquele que está começando na fé. Se você já tem 50, 40, 30, você não é mais menino, não. Quantas pregações já ouviu? Teve até cargo na igreja. E agora está aí fora agindo como menino. Muitas das vezes ainda falando mal da igreja, falando mal de denominações, disso, daquilo. Desgarrado de Deus, se entregou às bebidas, se entregou à droga, se entregou a tantas prostituições. E fica atirando pedra, falando. Você tem um chamado, você estava na casa do Senhor, adorando, pregando, tinha um cargo. Cuidado, 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 tome muito cuidado. Porque você não é mais menino, não é mais menina. Tome uma postura, tome um posicionamento. Deus te chamou. Os meninos precisam que você lute por eles. Meninos de verdade. Pessoas ainda que não entendem muito bem a fé, que estão conhecendo a palavra de Deus ainda, que aceitaram a Deus há pouco tempo, que estão passando por dificuldade. Mas você já está fortalecido. Não é mais papinha, não. Essa palavra que está recebendo é palavra fortificada. Poucos aguentam essas palavras, mas tem que ser pregado. Quando Deus nos incumbe, não é fácil, mas eu não posso ser menino e negligenciar a palavra do Senhor. Tenho que pregar aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus revelou. Está na hora de você lutar pelos meninos. Sai dessa situação, sai do comodismo, sai da autopiedade, de ficar passando a mão você mesmo na sua cabeça. Levanta, ergue-te,
e vai ajudar os meninos. Tem muita obra ainda, tem muita situação ainda para acontecer na sua vida e na vida de muitos que você vai ajudar a se levantar. Estende a mão para eles, ergue-te você, estende a mão para eles. Essa situação também aconteceu com o profeta Elias, se escondeu na caverna, coisa de menino. Deus foi lá e chamou ele dentro da caverna, falou: o que fazes aí, Elias? Escondendo na caverna? Mas só eu fiquei como profeta. Não, tem mais servos do Senhor que não fugiram, que não se calaram diante das ameaças de Jezabel. Não é só você não, meu querido. Tem mais gente sofrendo, tem mais gente padecendo, mas nós não podemos esmorecer, nós não podemos parar. Deus nos chamou para algo grandioso e não vai ser fácil cumprir a vontade de Deus. Nós temos que ajudar os meninos a encontrar água no deserto. A água acabou do odre, mas a água não acabou do deserto, acabou do odre. Mas se nós procurarmos com diligência, a água ainda no deserto. Gênesis 21, 19. E abriu-lhe-se Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber o moço. Ainda há água nesse deserto. A provisão pequena a qual você se apegava tanto pode ter acabado, pode ter falido. Do odre acabou. Aquela esperança que você depositou naquela situação acabou. Mas Deus é muito maior que isso. Deus não trabalha como homem. O recurso que eu tinha, essa situação, era o que eu pude fazer. O médico já deu o veredito, o advogado, o juiz. O patrão já falou, não tem mais, vai ter corte. A água do odre acabou. Mas não estão falando de homens, não estão falando com homens. Nós não adoramos homens, nós não servimos a homens. Não foram os homens que nos libertaram, não foram homens que morreram por nós numa cruz, mas sim o nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus tem sempre uma saída. A água do odre acabou, aquela situação ali aparentemente se encerrou, mas Deus tem sempre uma solução maior ainda. E abriu-se-lhe Deus os olhos e viu um poço. Não era um saquinho, não era uma garrafinha d'água mais, era um poço. Era muito maior que a primeira provisão que havia se acabado. Abriu-lhe um poço e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber o moço. Vai dar de beber os meninos. Teu lugar não é prostrado, não. Porque se você ficar assim, muitos meninos irão perecer, irão morrer por sua negligência, por minha negligência. Se nós ficarmos prostrados, muitos irão morrer, porque nós ficamos achando ou nos fingindo de meninos, mas nós não somos mais nem meninas nem meninos. Nós somos adultos na fé, e adultos na fé conhecem Deus, têm intimidade com Deus, têm comunhão com Deus. Adulto na fé ora e Deus ouve, e Deus age, e Deus se manifesta. O céu se abre. O deserto não é o teu fim, não. O deserto não é o teu fim. O deserto não é o fim para você ou para o menino que você ajudou a levantar. É apenas o começo de uma linda história de grandes vitórias. Olhe bem, na presença do Senhor, na confiança no Senhor, depositada no Senhor, a confiança da fidelidade do Senhor, do poder do Senhor, da provisão do Senhor. O deserto não passa a ser mais lugar de medo, não, de sofrimento, de derrota. O deserto não é o fim, nem para você, nem para o menino Agar. É apenas o começo de uma linda história de grandes vitórias. O deserto
na mão do Senhor, se torna um lugar de lindas histórias. Prova, pastor, para encerrar, que eu já tomei demais o tempo, mas era necessário. Capítulo 21, verso 20 e 21 de Gênesis. E era Deus com um moço, que cresceu e habitou no deserto. Mais uma vez. 20. E era Deus com um moço, que cresceu no deserto. Lugar onde ninguém espera crescimento, onde todo mundo quer sair rapidinho dele, mas deserto é lugar de crescimento. Está passando pelo deserto, está crescendo, vai sair mais forte, mais bonito, mais preparado para aquilo que Deus tem para a tua vida. Você não está entendendo nada, mas o deserto é necessário para te fortalecer, para te preparar para coisas maiores. E cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Apenas a parte A do verso 21. E habitou no deserto de Parã. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 3. E será se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te salvará, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti. Verso 2: e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Verso 3: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo, se ouvires a voz do Senhor. Eu te digo mais: serás abençoado, serás bendito no deserto. Com Deus, o deserto se torna bênção. Título da mensagem: ergue-te, o deserto não é o fim. Muitos estão decretando o teu fim. É pandemia, é Covid, é o governo brasileiro, das outras nações, tantas situações. É juiz, médico, advogado, familiares, amigos, tantos decretaram o teu fim. Falei, já é, acabou. Mas Deus diz para você nesta noite: ergue-te, porque eu tenho uma história nova para você. Estão querendo pôr um ponto final na tua história, falando que o deserto te cerrou, vai te destruir? Não. É no deserto que eu construo uma linda história para a tua vida. Ergue-te, o deserto não é o fim. Deus abençoe a tua vida. Pai, querido Deus, eu te agradeço por esta palavra. Para aqueles que estiveram conosco até este momento, dando crédito à tua palavra, que essas bênçãos, que essa palavra se cumpra inteira e totalmente e poderosamente na vida dos teus filhos. Ergue os teus filhos em meio ao deserto. Mostra um manancial da tua presença, e que eles possam entender que segurando as tuas mãos nós passamos por desertos, passamos aonde quer que nós fomos enviados para andar, vales, terrenos pedregosos, não importa a situação que tem se levantado, o Senhor é conosco para nos garantir a vitória. Fica com esta família, abençoe esse lar, que todo mal, toda retaliação, toda astúcia, toda estratégia maligna caia por terra no nome do Senhor Jesus. Blinda essas vidas e abençoa os teus filhos. Dai, Senhor, ó Pai, uma semana abençoada, um final de semana abençoado pela tua presença. Com a permissão do pastor, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as infindáveis consolações do Divino Espírito Santo estejam conosco, não somente agora, mas para todo sempre. Só você que crê, diga amém. Deus te abençoe.